A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 123º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 32, 86, 102, 103 e 122 do livro de Salmos. A inspiração do dia, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. No capítulo 32, título do Salmo, Maskil. Essa palavra hebraica pode derivar de shakal, que em hebraico significa ser sábio ou habilidoso. Uma vez que maskil ocorre no título deste salmo, talvez isso indique tratar-se de um salmo didático. Este salmo trata da natureza do pecado e do que acontece quando ele permanece escondido, quando é reconhecido, abandonado e perdoado. Outros salmos do grupo Maskial são 42, 44, 45, 52, 55, 74, 78, 88, 89 e 142. Vamos lá. No versículo 1 destaco: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. As únicas pessoas realmente felizes são aquelas que receberam de Deus o perdão dos seus pecados. E por isso a culpa das suas transgressões não pesa mais sobre seus corações e mentes, e sua consciência não as perturba mais. Tal bem-aventurança é concedida a todos os pecadores que vierem ao Senhor. Mateus 11, versículos 28 e 29. O salmista descreve de 3 maneiras o perdão divino. Primeiro, Deus perdoa o pecado. Segundo, Ele cobre o pecado, isto é, põe-no fora da vista. E terceiro, o pecado não é imputado, isto é, a culpa não é atribuída. No versículo 2, não imputa maldade. Romanos 4, versículos 6 e 8 cita os versículos 1 e 2 para demonstrar que Deus trata como justos os pecadores sinceramente arrependidos, não porque a justiça seja algo que possa obter através das obras, mas, pelo contrário, recebe-na como um dom quando confessa os seus pecados e creem no Senhor. Nos versículos 3 e 4, enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos. Este versículo descreve a agonia e a penalidade que o pecado oculto produz. Quando Davi ocultou o seu pecado e não reconheceu diante de Deus, perdeu as coisas mais valiosas da vida: a saúde, a paz de espírito, a felicidade e o favor de Deus. Ao invés destas coisas, experimentou a culpa e o tormento interior como castigo divino. No versículo 5, confessei-te o meu pecado. Reconhecer e confessar o pecado com um coração sincero e arrependido sempre trará o perdão gracioso da parte de Deus, a remoção da culpa e a dádiva da presença constante. No versículo 8, trago: instruir-te-ei. O Senhor promete instruir e guiar o crente perdoado que tem um espírito dócil, que se compraz na presença e propósito de Deus, que confia nele, que se regozija nele e que continua em retidão de coração. No capítulo 86, destaco o versículo 1: estou necessitado e aflito. A oração que brota da humildade, da aflição e de grande necessidade, Deus ouvirá e atenderá. Ele tem cuidado especialmente dos crentes contritos e necessitados. No versículo 11, destaco: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Em meio às suas lutas, o salmista pede humildemente que Deus lhe ensine seus caminhos e sua verdade, para que o sirva de coração. Nas provações e dificuldades, devemos clamar a Deus, pedindo sabedoria para andar em seus caminhos
e um coração que verdadeiramente o tema e que se deleite na sua vontade. No capítulo 102, destaca o versículo 2. No dia da minha angústia, em tempos de grande aflição na vida, quando parece que quase nada dá certo e não vemos como mudar a situação, nossa única esperança é invocar a Deus e colocar nas suas mãos a nossa vida e as nossas circunstâncias. Assim faz o salmista clamando ao Senhor por misericórdia e pedindo a sua intervenção. Ele está confiante que o Senhor atenderá a sua oração e que não o abandonará. Nos versículos 25 e 26, fundaste a terra. Estes versículos citados em Hebreus, capítulo 1, versículos 10 a 12, deixa claro que as aflições descritas pelo salmista aplicam-se também a Jesus Cristo. Os versículos 12 a 28 falam do reino do Senhor na terra e de seus atos criativos e da sua eternidade. Os céus e a terra que agora existem darão lugar a novos céus e a nova terra, como denota a figura da troca de vestuário. Deus, porém, não mudará, ele permanece o mesmo. No capítulo 103, destaca os versículos 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Este salmo expressa ação de graça e louvor ao Senhor pelos privilégios e bênçãos que Ele outorga ao seu povo. Nunca devemos esquecer da bondade de Deus para conosco, nem deixar de lhe ser gratos por suas bênçãos derramadas sobre os seus, mediante o Espírito Santo. Dos versículos 3 a 16, perdoa, sara. Adão, ao cair no pecado, arrastou a raça humana universalmente à experiência do pecado, da enfermidade e da morte. Contrastando isso, o salmista enumera as bênçãos de Deus para o seu povo, o perdão dos pecados, a cura das enfermidades e as dádivas da salvação e da vida eterna. O perdão é a primeira e a mais importante dádiva que devemos receber de Deus. Pelo perdão somos restaurados a Deus e redimidos da destruição. A cura das enfermidades, decorrente do pecado de Satanás, também faz parte da salvação que Deus põe à disposição do seu povo. No versículo 13 destaca: o Senhor se compadece daquele que o teme. Deus manifesta misericórdia àqueles que verdadeiramente o temem. O temor de Deus é um temor que nos redime e nos leva a desviar-nos do mal, a guardar os seus preceitos e a buscar a comunhão e a graça do Senhor. As bênçãos que Deus dispensa àqueles que o temem são sua misericórdia, benignidade e perdão. Segundo, seu amor e compaixão paternais. E terceiro, sua fidelidade e bondade para com seus filhos. E encerram ainda dentro do versículo 13, incluindo o versículo 14, pois ele conhece a nossa estrutura. Deus se compadece de seus filhos porque conhece suas debilidades e enfermidades. Mesmo os melhores de seus discípulos necessitam da sua compaixão. Assim como o pai se compadece profundamente de seus filhos quando fracassam, sofrem ou são maltratados, assim também o Pai Celeste sofre quando os seus estão sofrendo. Nas aflições, fracassos e lutas, não devemos pensar que Deus está indiferente à nossa situação. Pelo contrário, devemos ter em mente que seus olhos nos contemplam com paixão e Ele nos ajudará segundo as nossas necessidades. E por fim, o capítulo 122 destaca o versículo 1, a casa do Senhor.
A casa do Senhor deve ser um lugar onde o crente desfruta, com toda a alegria, da íntima presença do Senhor, da comunhão do Espírito e do amor dos irmãos na fé. Que a leitura de hoje, que o entendimento de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente. Este é o verdadeiro canal em que você ouve a voz de Deus, conhece a verdade e é transformado espiritualmente. Shalom.